Bom dia a todos. Uma alegria muito grande ter a presença remota do professor Davidson aqui conosco. A princípio, a sua participação seria presencial, o seminário de integração precisou ser adiado, e mesmo assim, isso não foi impeditivo para que ele, com uma generosidade muito grande, se dispusesse a fazer a abertura do nosso ano acadêmico no âmbito do programa de pós-graduação em Direito, com essa aula magna para tratar sobre direitos humanos e democracia em tempos de pandemia, no contexto internacional atual. Professor, só para o contextualizar, o professor Davidson Belém Lopes, todos tiveram acesso a um resumo do currículo que foi publicado no cartaz, não é? Mas o professor Davidson é professor da UFMG, vinculado ao programa de pós-graduação em ciência política, se eu não me engano, não é, professor? Exato. E pesquisador de produtividade do CNPq. E o nosso programa, professor, ele tem essa especificidade da abordagem de novos sujeitos e novos direitos. Tanto a discussão ou a revisão de institutos clássicos jurídicos, a partir de uma epistemologia inclusiva, afirmativa, num cenário de pluralismo e democracia, como também a visibilidade de sujeitos de direito, mas que tradicionalmente sempre foram ocultados, grupos minoritários, minorias étnicas, e então, quando nós estamos falando em novos direitos e novos sujeitos, nós estamos falando em revisão de institutos clássicos jurídicos e também afirmação de direitos de grupos tradicionalmente em situação de vulnerabilidade. E por isso a sua fala foi muito pertinente. E antes de passar a palavra, um agradecimento muito especial à Jaqueline Schultz, que é a nossa atual coordenadora de assuntos internacionais da UFOP. Ela está presente também, daqui a pouco eu passo a palavra a ela. Ela, ao final do nosso evento, mais no fim do dia, ela vai fazer uma fala também sobre a internacionalização na UFOP e possibilidades para pós-graduação. Mas o professor Davidson, além da sua expertise acadêmica, ele também é gestor público na condição de coordenador adjunto ou diretor adjunto de assuntos internacionais, de relações internacionais na UFMG. Então, a partir dessa afinidade de coordenadores de relações internacionais, o da UFOP, a Jaqueline, e o da UFMG, o professor Davidson, foi possível um primeiro contato, compreender a expertise acadêmica do professor e, a partir da sua disposição, uma contribuição agora no PPGD. Então, começou de um encontro casual, a partir das relações internacionais, mas gerou um fruto muito, muito bonito, que é a abertura do nosso ano acadêmico com uma aula magna proferida pelo professor Davis. Então, uma fala de agradecimento, de carinho, de reconhecimento da generosidade em fazer essa fala para a gente. Também agradecer de muitíssimo a Jaqueline, que foi quem foi essa ponte entre o PPGD e o professor Davidson. Passando então a palavra ao professor Davidson, já chamando a atenção que estamos com 47 pessoas online agora. O nosso programa é um programa pequeno, nós temos aí uma média de ingresso de 20 alunos por ano. Então, em termos de público discente, hoje o PPGD tem 42 alunos. Então, temos um público de 47, a gente pode dizer com alguma segurança que o PPGD está massivamente presente a essa aula, que nos deixa mais felizes ainda. O fato de ser uma atividade remota em nada comprometeu o compromisso dos alunos, dos professores, em estarem presentes nesse momento tão importante de início do ano acadêmico. Então, professor, fique muito à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, Carlos. É uma introdução e tanto, você me deixa até encabulado com tantas e tão boas palavras. Obrigado. Na verdade, nem precisava agradecer, porque é honra para qualquer acadêmico poder falar aos estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto. Curiosamente, eu preparava o material para esta fala, que vocês
de forma novamente generosa, chamaram de aula magna. Eu não sei se eu vou estar à altura dos qualificativos, mas eu preparava o meu material e me deparava com um autor, Zé Murilo de Carvalho, que é um historiador muito conhecido, dispensa apresentações, mas uma das suas obras mais seminais, né, que o lançam para o hall, para o panteão dos grandes historiadores brasileiros, é justo sobre a Escola de Minas de Ouro Preto, não é? Então foi até uma coisa interessante esse percurso que eu acabei fazendo, inesperado, ao buscar fontes para fala para a Universidade Federal de Ouro Preto. Eu me deparei com trabalhos que versavam sobre as origens mais remotas da universidade e da sociedade ouropretana, de um modo geral, né? Esta que é, diria eu, a capital eterna das Minas Gerais. Então, muito feliz por estar aqui nesta manhã, conversando com os colegas. Eu quero abraçar virtualmente também a Jaqueline, minha colega de labuta, que esteve aqui em Belo Horizonte no fim do ano passado, para um evento sobre internacionalização, e que tem sido uma excelente parceira. Eu fico, de fato, muito feliz por esse diálogo institucional entre o FMG e o FOP. A reitora da Universidade Federal de Ouro Preto esteve conosco também em dezembro para uma apresentação num congresso da Unesco, de modo que as relações são fluidas, desimpedidas e certamente muito profícuas, não é? Entre as duas casas do saber. Outro motivo que me gera alegria intelectual, não é? Regozijo, é poder falar a estudantes vinculados a um programa de pós-graduação cuja temática principal são os novos direitos, os novos sujeitos de direito. Esse é um traço que geralmente não aparece nessas notinhas biográficas, né, quando eu sou apresentado, mas eu também frequentei os bancos da Faculdade de Direito, né, por pouco tempo, acabei fugindo da escola, mas eu fiz bons 4 anos de uma graduação em Direito na UFMG, nos idos de 2000, 2001 até 2003, né, antes de enveredar para uma carreira na ciência política e mais particularmente na política internacional. Então eu tenho contado com a boa vontade dos colegas do direito, sempre cometem o equívoco de me convidar para falar a estudantes de direito, com alguma frequência até, e eu acabei me acostumando a esse ambiente, às temáticas, a flora e a fauna, por assim dizer. É um ambiente que eu me sinto muito confortável. Acho que a gente tem podido fazer diálogos interessantes. Política, sociologia, direito, relações internacionais. No fim das contas, eu acho que a gente está falando de visões de mundo que são muito compatíveis entre si, que se alimentam, né? E o tema da minha fala de hoje, que também tenho que agradecer pelo tema, é um filé mignon, né? Falar sobre democracia e direitos humanos no cenário doméstico internacional contemporâneo é um super tema, né? Então, qualquer que seja o mérito desta fala, ele é devido à possibilidade que foi ensejada de adentrar esse universo de tópicos, não é? Muito mais do que qualquer eventual mérito do apresentador aqui. E é até difícil entrar nessa discussão, não é? Porque ela é muito convidativa por várias portas. Você pode entrar e começar a falar sobre democracia e direitos humanos de formas muito distintas. E eu, como iniciei esta fala me referindo a Zé Murilo de Carvalho, eu vou começar por aí. Esse foi o caminho que eu acabei elegendo para iniciar a nossa prosa aqui. Porque notem, as senhoras e os senhores, que no tempo presente já existe uma percepção por parte dos sujeitos de direito
de que, enfim, direitos existem, não é? Direitos devem ser exercidos, direitos devem ser reconhecidos, e talvez nos falte, como sujeitos contemporâneos, com muita frequência eu noto isso, mesmo entre colegas professores, mas de um modo geral, não é? Que falta a percepção da historicidade dos direitos, não é? Os direitos não são um dado, eles não estão de forma, digamos, definitiva entre nós, que eles são construídos, são construtos sociais, e que para que nós chegássemos a esse estado de coisas, esse reconhecimento dos direitos, nas mais variadas searas, e o programa de vocês, da UFOP, é muito interessante, porque problematiza isso, né, de saída. A ideia de novos direitos, ela toca justamente nesse ponto que eu estou tentando introduzir para a conversa, né? Que direitos, eles são construtos sociais. Então, eu acho que, às vezes, há uma percepção deficitária, né? Certamente não é o caso da UFOP, mas, de modo difuso, eu posso diagnosticar isso, para essa construção social dos direitos, não é? O que a literatura nos diz, e aí há também uma abundância de fontes para tratar da historicidade de direitos, tem uma referência que é incontornável na ciência política, que é a obra do T.H. Marshall, dos anos 50, cujo título em inglês é Citizenship and Social Class, né, Cidadania e Classe Social, que evoca a noção de que, a julgar pela experiência dos países europeus, sobretudo a experiência britânica, haveria uma ordenação para a aquisição dos direitos e para o reconhecimento dos direitos, né? Vocês conhecem essa discussão, certamente. A proposta do T.H. Marshall, ela é de uma aquisição no primeiro momento, né? A proposta, digamos, de acompanhamento evolutivo. Ela vai sinalizar que primeiro vem os direitos civis, os direitos pertinentes ao indivíduo, né? As liberdades que estão muito associadas com, enfim, mobilidade, não é? Ir, vir, permanecer, expressividade, né? Liberdade de opinião, imprensa. Então, esses direitos civis formariam uma base mais fundamental para a aquisição de outros direitos. Essa, digamos, é a fórmula, a receita de bolo do T.H. Marshall, do britânico. Num segundo estágio, né, uma vez adquirido, e aí ele está se balizando pela experiência histórica europeia. Então tem um etnocentrismo que é inevitável nessa narrativa. Então, primeiro, direitos civis. Num segundo estágio, viriam direitos políticos, votar, ser votado, né, as associações políticas. E num terceiro e último estágio, porque a escalada dele é de 3 etapas apenas, não capta a complexidade do universo dos direitos contemporâneos, mas num terceiro momento se chegaria ao patamar de aquisição dos direitos sociais. Vocês conhecem bem essa história. Estou seguro de que sim. A rigor, os direitos sociais teriam sido adquiridos e, digamos, difundidos apenas no século XX, tem a ver com, enfim, a Revolução Bolchevique, com os esforços feitos pela esquerda política, pelos regimes de esquerda ao redor do mundo, né? Então, essa é uma forma de enxergar, forma etapista, né, de enxergar essa evolução. A minha citação ao Zé Murilo de Carvalho é justamente porque ele problematizou isso.
ele tentou fazer uma narrativa para os trópicos, para o Brasil em particular, que bota de ponta cabeça esse ordenamento. E isso é muito legal. O Zé Murilo tem um livro chamado Cidadania no Brasil, de 2001, em que ele vai dizer que, no caso brasileiro, para ele o T.H. Marshall não se aplica, é o contrário. Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, Vargas, CLT, todo o esforço de construção da nação e das garantias que vão se estabelecendo, um proto-estado de bem-estar social vai se formando ali a partir dos anos 30 do século XX. Depois, sobretudo, do regime militar brasileiro, não é? Viriam as liberdades políticas, né, com a volta de um civil ao poder em 1985, a campanha Diretas Já. Então, ali haveria uma reconquista, e, na verdade, uma conquista definitiva, do que era talvez uma narrativa otimista demais. Mas depois vieram os direitos políticos e, finalmente, os direitos civis. Constituição de 88, artigo 5º, principalmente, ali como sendo o pilar fundamental para pensar a aquisição de direitos civis no Brasil. É a aquisição definitiva. Qualquer que seja o problema dessa narrativa do Zé Murilo, e eu acho que há problemas, enfim, a forma como ele trata, talvez a analogia não seja muito fina, não seja tão sofisticada, e ele está operando numa chave que é uma chave de divulgação científica, digamos que não é o Zé Murilo mais rigoroso que existe. É essa obra de 2001. Mas ainda assim, o que eu acho bacana de ressaltar nesta conversa que a gente está tendo é a historicidade, é a construção social. Não é? É o fato de que diferentes latitudes e longitudes vão propiciar diferentes processos e que diferentes sujeitos de direito, diferentes populações vão ter uma relação com o conjunto dos direitos e das obrigações também, que são diferentes essas relações entre si. Né? Então, não há fórmula única, não é aquela coisa, né? One size fits all, não é um formato que serve para toda e qualquer conjuntura e qualquer localização geográfica. Não é assim que funciona. Há que se levar em conta, novamente, as variáveis sociohistóricas. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto que eu queria fazer nessa conversa, para a gente começar essa conversa. Da perspectiva, então, internacionalista do fenômeno, a gente consegue acompanhar essas ondas de, digamos, maior vitalidade de democracia e de direitos humanos e também refluxos. Novamente, o jogo não está ganho, senhoras e senhores. Democracia e direitos humanos são construções. E com alguma frequência, ao longo do tempo histórico, a gente observa períodos em que há maior dificuldade de se colocar em prática esses valores que nos são absolutamente caros. E eu tenho certeza de que posso falar por todo mundo que está nessa sala virtual. Não é? Eu estou lidando com democratas, eu estou lidando com humanistas, né? Eu não tenho dúvida disso. As escolhas que os senhores e senhoras fizeram me cacifram a dizer isso. A trajetória, em específico, da democracia, ela é demonstrativa disso. Né? Há uma literatura consagrada na ciência política que vai conceber o fluxo democrático, o espraiamento da democracia, dos regimes democráticos ao redor do mundo por meio de ondas. Então é como se do fim do século XIX até, digamos, o entreguerras, não é? Até a Segunda Guerra Mundial, tivesse havido uma primeira grande
longa onda de expansão democrática no mundo. Uma segunda onda foi do pós-Segunda Guerra até, digamos, os anos 60, e depois, na Revolução dos Cravos, em Portugal, 74, uma terceira onda de democratização que acaba tendo, digamos, um novo pico nos anos 90, com o fim da União Soviética e com as novas democracias que antes faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e do Bloco Soviético, de um modo geral. Então, são essas três grandes ondas. O que essa literatura hoje aponta para a gente? Essa literatura, digamos, evolucionista, etapista, é que o tempo atual é um tempo de refluxo. Está voltando para trás. Se a gente for contabilizar, e aí, meus amigos, minhas amigas, eu estou sendo minimalista no que eu chamo de democracia, tá? Democracia eleitoral. Eu não estou nem demandando muito da democracia, não. Estou pedindo pouco dela. É só eleição regular, limpa, livre de fraude, para os cargos do Executivo e do Legislativo. É isso. Basicamente, quando se fala de democracia no mainstream, né, no cânone, é disso que se está a falar. Democracia eleitoral. Né, não precisa nem ter os atributos da chamada democracia liberal, todos eles. Não. Realização de eleições para os cargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, em que, evidentemente, os atores possam votar e ser votados, né? E que esses procedimentos eleitorais transcorram, além de periodicamente, sejam livres de fraude. Né? Se você pega só por esse ângulo, minimalista, procedimentalista, você já vai perceber que as coisas não vão bem. Né? Tem um artigo importante de 2015 de um autor chamado Larry Diamond. Ele é um dos que vem falando nesses termos, das ondas. E ele identificou em 2015, 2014, 2015, não vou me lembrar exatamente do ano, mas eu sei que era um artigo que apontava o dedo, colocava o dedo na ferida do que ele chamou de recessão democrática, que havia já em 2015, e a situação piorou desde então, uma quantidade considerável de casos de refluxo democrático. Né? Venezuela, Rússia, Tailândia, vários países africanos, enfim, uma ampla gama de casos. E esses casos, naturalmente, a gente pode incluir outros nos últimos anos da vida política internacional, que sinalizam para os riscos que a democracia corre ao redor do mundo. Tem mais. Os riscos que antes pareciam mais ou menos mapeados, não é? Os riscos eles vão mudando de feição. Está ficando mais difícil, a rigor, manter a integridade de regimes democráticos, na medida em que, frequentemente, os procedimentos são apropriados, são sequestrados, né? Até que eles existem, mas há uma deterioração da qualidade do regime democrático. Né? Então, é por dentro que se dá a sabotagem. Você começa a perceber, e não preciso ir longe, né? Não preciso ir longe, que liberdades civis, políticas e sociais vão sendo obstaculizadas, vão sendo dificultadas, o acesso aos direitos vai se tornando mais difícil, não é? Mais seletivo. Então, a gente deixa de contar com o pressuposto da universalidade, em muitos casos. Não é? As desigualdades vão se tornando mais agudas e a democracia vai perecendo, começa a morrer por dentro. Não é necessário que haja, por exemplo, um golpe militar, um golpe à mão armada, uma quebra explícita das institucionalidades. Você não precisa ter isso, não. Né? Pode haver uma deterioração por dentro.
é o que tem acontecido em vários países do mundo, não é? E a gente pode repertoriar aí na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos da América. Isso é muito interessante do ponto de vista do observador acadêmico, não é? Embora seja triste, né? Dramaticamente triste para quem vivencia isso. Então, esse fenômeno ele está acontecendo. Enquanto a gente conversa aqui, há uma discussão entre atores políticos, entre acadêmicos, jornalistas, stakeholders de vários matizes políticos, não é? O pessoal do terceiro setor. Há uma preocupação genuína e acho que justa com a democracia ao redor do mundo. E os direitos humanos? Naturalmente, a discussão ela quase que vai de braço dado. Há, inclusive, tentativas de associar, embora essa não seja tradicionalmente, né, a mirada, o olhar das Nações Unidas e desse sistema multilateral internacional, né, mas tem havido, pelo menos nos últimos 20 anos, uma tentativa de operar com a ideia de que democracia é direito humano, né? Estou falando do plano internacional. Isso, claro, historicamente é uma dificuldade, sobretudo para uma organização das Nações Unidas da vida, que tem que operar em bases universais, tem que trazer todo mundo à mesa, tem que tentar fazer uma articulação que atinja os 5 continentes, os 4 quadrantes, e se você começa a restringir, só dialogo com democracias, naturalmente alguns vão ficar excluídos do processo. Não obstante, eu não posso deixar de notar que nos últimos 20 anos, né, e talvez a passagem do ganês Kofi Annan pela Secretaria-Geral da ONU tenha sido um marco histórico importante. Ele atuou muito nessa direção de disseminar a democracia no continente africano, algum conceito de democracia, escudando-se no argumento de que democracia era direito humano. Não é? A trajetória dos direitos humanos, e aqui eu vou me ater à trajetória institucional no século XX, porque, enfim, essa é uma discussão que, se a gente começar a buscar as origens mais remotas, não tem fim. Né? É possível situar essa origem em literalmente qualquer momento da natureza, da história da natureza, ou da história da humanidade. É possível você criar ali o marco histórico. Né? Acho que não é exatamente o que nos convém nesse momento, esse tipo de polêmica historiográfica. Mas acompanhando do ponto de vista mais institucional, que é o que eu domino um pouquinho melhor, e do século XX em diante, né, os direitos humanos também passam por um momento complicado. Depois de, digamos, uma primeira metade de século XX muito positiva, muito promissora, em que, digamos, ao fim da Primeira Guerra Mundial, algumas ideias fundamentais avançam. Descolonização dos povos, por exemplo, todo aquele corolário do Woodrow Wilson, né, do fim da Primeira Guerra. Claro, tem um refluxo da Segunda Guerra Mundial, os totalitarismos e tudo de traumático que eles trouxeram, mas me parece que a resposta que o mundo dá à experiência da Segunda Guerra Mundial é uma resposta, em termos de reconhecimento de direitos humanos, muito potente, muito poderosa. Não é? A Declaração de 1948, ela é, até hoje, pedra fundamental para qualquer debate sobre direitos humanos. Então, a gente continua pisando um solo, não é, que foi, digamos, pavimentado lá em 48. A evolução, eu acho que foi muito firme. A gente avançou do ponto de vista institucional no reconhecimento dos direitos humanos internacionalmente, com os protocolos de 1966, direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. A Declaração de Viena de 93, ela também é um marco muito fundamental,
porque ali há um reconhecimento da indivisibilidade dos direitos, da interdependência entre eles. Essa ladainha vocês conhecem bem, tá? Eu estou só recuperando um pouco para a gente não perder o argumento. O sistema das Nações Unidas vai avançando, vai evoluindo, enfim, é criada, e isso eu também acho que é um marco importante, não é? Aquele Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas que faz a revisão periódica universal, então os estados têm que prestar contas, né, rodadas em que os estados são arguidores e na outra eles são arguidos quanto às suas práticas de direitos humanos. Então, eu acho que há um caminhar muito interessante, mas que também, nos últimos anos, passa a ser ameaçado pelo avanço de algumas ideias nitidamente em contradição com todo o universo dos direitos humanos. Não é? Eu estou me referindo à ascensão dos regimes de extrema-direita ao redor do mundo, que desafiam frontalmente alguns dos entendimentos que haviam sido cristalizados por gerações de juristas, de politólogos, de jornalistas, de atores sociais, não é? Eu acho que... e de atores políticos no sentido institucional. Então, existe um desafio hoje que e essa, digamos, essa dupla face do problema, né? Ao desafiar democracia, você desafia direitos humanos. Ao desafiar os direitos humanos, a democracia também é desafiada. A gente está falando, ao fim e ao cabo, de um conjunto de valores que está associado, né? Está associado. Eu acabei de fazer referência à Declaração de Viena de 93, né? Então, esses direitos, do ponto de vista amplo, né? Direitos da pessoa humana, eles não podem ser tratados, digamos, como se fossem uma commodity, ou, sabe, um produto que você compra no mercado a granel. Você pode ter um pouquinho desse, não é exatamente assim que funciona. Tem que comprar o pacote completo, né? E há um desafio evidente, né? Ao me preparar para essa fala, eu fiz alguma checagem. Estava vendo alguns dados sobre o caso brasileiro em 2019. A Folha de São Paulo fez um levantamento interessante em fevereiro deste ano, de 2020, sobre o estado dos direitos, ou, enfim, o estado das várias políticas sociais, econômicas e de outras naturezas. E isso comparece nesse levantamento. Por exemplo, o direito dos indígenas, e esse é um programa que trata de novos direitos, não é? Embora, enfim, direitos dos povos indígenas não seja exatamente o que mais novo há, já são direitos reconhecidos há muito pelas Nações Unidas, pelo Sistema Internacional de Direitos Humanos, de proteção de direitos humanos. Mas esse é um flanco em que o Brasil ele sofreu muito, não é? Há claramente hoje um desrespeito que é patente, né, que é flagrante aos direitos das populações indígenas no Brasil. Isso é um drama que a gente está vivendo. As questões relativas à saúde pública, e eu vou entrar daqui a pouco nesse tema, por razões óbvias, né, mas elas já vinham se deteriorando de algum tempo, não é? E o ano de 2019 não foi particularmente bom. Houve recuos. Liberdade de imprensa, meus amigos. A gente tem hoje, vivemos num país que é um daqueles, essa é uma estatística nada lisonjeira para o Brasil, né? Um daqueles países onde mais se mata jornalista no mundo, né? É evidente que isso impacta a liberdade de expressão, liberdade de imprensa particularmente. Então, há problemas que estão sendo apontados, não é por falta de dizer. As questões estão acontecendo e estão sendo
diagnosticadas, não é? Mas talvez nós ainda não tenhamos encontrado um caminho para reagir e para recuperar aquela caminhada, que eu entendo que era uma caminhada vigorosa de evolução dos direitos humanos do ponto de vista institucional, né? A gente está num momento de difícil, né, relação entre o poder público e a sociedade brasileira. Então, isso está sendo certamente repensado e as formas de a gente reagir vão ter que aparecer daqui a pouco, né? Para o nosso próprio bem. Mas então, esse é o segundo ponto da minha fala. Então, o primeiro, e aqui eu vou tentando amarrar, né? Primeiro é falar da historicidade dos direitos humanos, da democracia, de como direitos, de um modo amplo, são historicizáveis, né? Você consegue fazer um acompanhamento, né? Um rastreamento da evolução desses direitos. Eu acho que é um olhar muito razoável, né? E o segundo ponto é esse, quer dizer, democracia e direitos humanos, embora tenham avançado essas ideias inegavelmente ao redor do mundo ao longo do século XX, do ponto de vista institucional isso é notável, mas o século XXI tem colocado desafios de grande monta. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, amarrei o segundo ponto da minha fala, vou para a terceira e última parte da minha fala. E eis que 2020, a rigor, tecnicamente, né, como tem sido apontado pela OMS, dezembro de 2019, né, mas como pandemia em 2020, um novo vírus se espalha pelo mundo, causando pânico, causando mortes, causando perdas econômicas, empobrecimento, nos paralisando a todos, causando sofrimento mental. A partir de 2020, nós começamos a viver num mundo novo, absolutamente novo, que é o mundo pós-Covid-19, né? O mundo pós-pandemia. E como dizia o poeta Manuel de Barros, né, como a vida encontra jeito, né, a vida segue. A vida é a democracia e os direitos humanos estão aí. A vida segue, mas claro, os fatores conjunturais, eles vão se recombinando com democracia, com direitos humanos, e a nossa realidade vai, de forma muito acelerada, se reconfigurando. O que está acontecendo agora? Eu tenho, inclusive, dito, e esse é um entendimento que eu fui formulando ao longo dessa crise, não é? Que já, pelo menos a mim, ela me ocupa tem mais de 3 meses. Como o professor Carlos Magno disse ao início, eu hoje estou numa diretoria de relações internacionais da UFMG, e em janeiro eu já fui alertado de que nós tínhamos estudantes em Wuhan, e que a UFMG ia ter que olhar para esses estudantes e repatriá-los, né? E eu, no meio das minhas férias, de cabelo em pé. Então, isso é um tema com o qual eu acabei, enfim, entrando nele, né? Me adaptando e me familiarizando com ele um pouco antes da média. Em janeiro, no meio de janeiro, 17 de janeiro, para ser preciso, eu já estava engajado profissionalmente com o novo coronavírus, né? Então, digamos, eu já estou um pouco calejado. Mas, a rigor, meus amigos, minhas amigas, são 3 meses de uma mudança brutal nos nossos hábitos, nas nossas visões de mundo, e eu também acho que isso traz consequências para democracia e direitos humanos. O contexto atual é um contexto que, a meu juízo, tem acelerado, tem catalisado coisas que já estavam dormentes, ou que já estavam insinuadas.
Então, assim, o contexto atual ele é transformador, mas eu acho que ele também acelera alguns processos que já estavam ali engatilhados. Eu vou falar, por exemplo, de democracia, do refluxo democrático. O exemplo da Hungria é um exemplo muito bom. Com o advento da pandemia, o chefe de Estado, né, na verdade, o primeiro-ministro, chefe de governo, o Viktor Orbán, ele aproveitou a ocasião para passar regras que lhe dão plenos poderes. Ele praticamente abriu mão, né, de qualquer intervenção do parlamento e ele tem capacidades hoje quase que imperiais para governar a Hungria sob o pretexto, que lhe é muito conveniente, de que essa situação de grave crise humanitária, crise sanitária de saúde pública, ela requer ações rápidas, efetivas, que não se pode perder tempo, que há um componente de segurança nacional aí, né? E o que ele fez foi uma operação para concentrar tudo em si. Já havia ali claramente uma tendência autoritária em Viktor Orbán, né? Sabida e consabida. O que ele fez foi usar o ensejo para se tornar e para transformar, como os colegas europeus têm dito, a Hungria no primeiro caso de regime autocrático no coração da União Europeia. Isso é de uma potência, do ponto de vista do estudioso, né? Talvez ainda não assimilada. A gente está falando de uma união de países cuja mola mestra é uma concordância a respeito de vários valores, e a cláusula democrática é fundamental para manter aquela coesão. Respeita direitos humanos? Idem e bidem. Não é por acaso que eles têm Corte Europeia de Direitos Humanos. Existe um compartilhamento amplo de visão de mundo, de valor ali, que justifica o formato institucional da União Europeia. Essa União Europeia já vinha sendo tensionada, a gente vai se lembrar do Brexit, como o Reino Unido oficialmente ele encaminhou o seu processo de retirada, e agora essa, né? A pandemia ela traz uma Hungria cada vez mais autocrática. É difícil hoje sustentar que a Hungria seja uma democracia por qualquer critério, né? Enfim, os mais otimistas, o argumento mais poliana é de que quando isso tudo passar, a coisa volta à normalidade. Eu desconfio de que isso seja ingênuo. Né? Eu desconfio de que, primeiro, essa ideia de que quando isso tudo passar, ela já está sendo recalibrada, né, gente? Quando isso tudo passar, é o quê? Daqui a 2, 3, 5 anos? Isso é muito tempo, né? E essa semi-permanência do estado pandêmico, evidentemente, vai deixar sequelas. Para usar um ditado muito mineiro, né? O uso do cachimbo deixa a boca torta, né? É isso. Os hábitos, os costumes que vão se forjando, as novas práticas, as novas leituras sobre direitos, não é? Novos direitos vão permanecer entre nós. Outros direitos vão ser caçados e talvez a gente se acostume com isso. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso nessa terceira e última fase da minha fala, né? Como que as concepções de direitos civis, sociais, né, direitos políticos, como que isso varia de lugar para lugar e como que isso agora é muito visível. As senhoras e os senhores podem notar, por exemplo, que os países asiáticos, onde essa pandemia já está num outro estágio, né, digamos, já se controlou a primeira grande curva epidemiológica e vários países já estão tentando retomar, seja lá o que isso queira dizer, retomar, né, a vida pós-pandemia. Mas em lugares do mundo como Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Singapura, China continental, para falar só de alguns casos,
Essas noções de direitos civis, políticos, sociais, são muito diferentes, né, pessoal? Para falar só de democracia, tá? Vamos tirar a China desse pacote. Não me parece que o conceito de direito civil em Coreia do Sul ou Japão seja rigorosamente o mesmo da Europa. Os entendimentos são bem diferentes, não é? São culturalmente temperados. Então, em lugares onde, por exemplo, o confucianismo ele atravessa a sociedade, e outras religiões que dão à coletividade primazia sobre o indivíduo, e lá, na Ásia Oriental, isso é frequente, nessas coletividades políticas, eu entendo que o argumento em prol da coletividade, ou seja, o argumento de que tem que ficar em casa, em confinamento obrigatório, compulsório, isso encontrou terreno mais fértil. É claro, não é? Havia elementos ali culturais, sociológicos, de ordem sociológica, que propiciavam com mais facilidade que essas ideias fincassem raízes. E argumentos de ordem histórica também, porque vocês sabem que aquela região do mundo andou enfrentando epidemias no século XXI, algumas já. Né? Então, esse histórico de enfrentamento facilitou, pavimentou o caminho. Essas noções de direitos, quando elas viajam pelo globo terrestre, elas têm que ser matizadas, não é? Então, é muito difícil, eu entendo, para um europeu, e foi muito difícil para eles no início, assimilar essa ideia de que haveria restrição à mobilidade. Eu apostaria nisso, que foi mais difícil, essa assimilação. Comparar o caso da China com o de um país como os Estados Unidos é muito complicado, não é? Por esses dois vieses, da democracia, dos direitos humanos. Senhoras e senhores, notem, por exemplo, o que foi feito lá em Wuhan. Eu não sei se todos conhecem o detalhamento do caso, mas em Wuhan, no dia 23 de janeiro deste ano, foi decretado um estado de calamidade, a província inteira de Hubei foi selada, as suas fronteiras foram seladas, não é? Uma quarentena nunca antes vista, que envolvia, num primeiro momento, 60 milhões de pessoas, e isso foi sendo gradualmente incrementado. A partir de 1º de fevereiro de 2020, eles passaram a aplicar um protocolo que eles chamaram de quarentena centralizada. O que era isso? O indivíduo não podia sair de casa, ele não podia pegar o carro. Se ele estivesse doente, passando mal, ele tinha que ligar para o Estado, alguém iria à casa dele, e se fosse diagnosticado que ali era um caso suspeito, o indivíduo era internado, os membros da família eram internados, todos que mantivessem contato, que coabitassem aquele ambiente, eram internados. O Estado internava em hotel. O Estado criou instalações para manter as pessoas isoladas. Então, foi um grau de intervenção que eu acho difícil de pôr em prática, seja pelas razões que eu já citei, culturais, históricas, seja por razões materiais mesmo. Imagina isso no Brasil, né? Imagina, enfim, o nível de coordenação burocrática, claro, né, o nível de, inclusive enfim, capacidade de intervenção até autocrática que é necessário, né, para você pôr isso rapidamente, fazer uma operação logística, criar um cordão sanitário, não deixar o vírus se espalhar. Foi o que os chineses fizeram. Dá para fazer isso nos Estados Unidos? Um Estado federado que era uma confederação em que cada unidade ali que compõe a federação tem uma autonomia ampla, né, como nós sabemos, até em matéria penal,
lá tem, enfim, cada estado tem seus códigos. Olha, é difícil, né? É difícil comparar os casos. Mas eu acho que como, talvez, mensagem, e aqui eu já vou preparando para a aterrissagem, o que para mim fica claro, fica evidente, é que essa pandemia ela está apontando caminhos para os direitos, para os novos e para os velhos direitos, e para os seus respectivos sujeitos também, por óbvio. O mundo que vem por aí, eu não sei se é exatamente, eu acho que não é igual ao que tínhamos até dezembro de 2019. Talvez também não seja completamente diferente. A gente vai ver uma síntese, um processamento que talvez tenha, e aqui é o meu ponto dessa fala, né? E se vocês puderem reter uma parte só dessa fala, eu acho que isso eu tenho talvez de mais importante a dizer, né? Nós sairemos modificados dessa experiência também, acho, da maneira como enxergamos os direitos humanos e a democracia. É bem possível que visões mais chinesas, asiáticas, tenham mais prestígio por algum tempo. Esse é um cenário que está sendo pintado. Gostemos disso ou não, eu acho que um país como a China hoje, no concerto internacional, saiu fortalecido com as suas visões de direitos humanos, de democracia, tudo que vem junto. Não tenho como dizer exatamente qual vai ser esse equilíbrio, esse processamento, mas acho que tem um argumento que é o de que existe um trade-off entre representatividade e eficiência. Quando você quer ser muito representativo, você acaba perdendo a eficiência da intervenção política, intervenção social. Certamente os chineses estão operando com isso. E o argumento chinês em prol de um arranjo institucional como o que eles têm é de que é necessário apresentar respostas rápidas, que é mais importante, em vez de discutir abstratamente, discutir fundações filosóficas de democracia, é mais importante discutir a engenharia da política pública, como gerar resultado. Em vez de discutir valores sobre pensamento econômico, liberdade econômica, é mais importante pensar em fórmulas de desenvolvimento econômico, para lidar, por exemplo, com a pobreza, para lidar com a fome. Então, esse é o tipo, eu acho, de dilema que vai se nos apresentar, né? O caminho que a gente seguir, ele certamente vai ser um pouco tributário dessa disputa de narrativas e de projetos sobre direitos humanos e sobre democracia. Existe uma visão, então, canônica, clássica, ocidental, não tenho dúvida disso, né? Muito ligada a esse centro democrático ocidental, Estados Unidos, Europa Ocidental, mas existe hoje um desafio e um outro projeto que avança. Tem muita coisa no meio do caminho, né? O que vai se impor ao fim e ao cabo, sei lá, né? E também depende de nós, os sujeitos, né? Mas eu só vou, então, para encerrar, lembrar de um caso que me aconteceu mais ou menos 10 anos atrás. Eu estava entrando na UFMG nessa época. Era uma palestra com o ex-presidente da Associação Internacional de Ciência Política, chamado Philipp Schmitter. E Philipp Schmitter fez uma profecia naquela ocasião. Ele tinha passado um tempo na China e ele disse: vocês que estudam ciência política se acostumaram com a equivalência entre ciência política e democracia. Então, em regra, quem estuda ciência política estuda democracia, ou como tornar regimes democráticos, não é? Isso é um pouco o nosso cacuete na ciência política. A gente também dá por suposto, não é?
os direitos humanos, num sentido amplo, e num sentido muito ocidental, marcadamente ocidental. O Schmitter, então, fez a seguinte, ele fez esse vaticínio tem 10 anos, né? Não foi outro dia. Daqui a alguns anos, senhoras e senhores, ciência política não será a ciência da democracia, e sim a ciência da autocracia, de como tornar regimes políticos mais eficientes, de como fazer com que as sociedades operem da forma mais racional do ponto de vista econômico. E a margem para confrontação de valores na esfera pública vai diminuir, né? Eu temo que a profecia de Schmitter, se eu tivesse de dar um título para essa alocução, seria A Profecia de Schmitter, ela acabou sendo acelerada com a pandemia de Covid-19, né? Mas, como eu disse lá no início, e para não encerrar de forma fatalista, tudo é histórico, tudo é construído socialmente, e a rigor está nas nossas mãos reescrever essa história. Muito obrigado e estou à disposição para conversar. Muito bem. Fico muito feliz em dizer que, para além do brilhantismo da fala, felizmente a internet cooperou formidavelmente, não houve nenhum pique na sua fala, nem congelamento de imagem. Eu acho que até mesmo o Google percebeu a relevância da fala para quebrar o nosso galho agora e permitir que tudo corresse muito bem. Muito obrigado, professor Deison. Para além do ensinamento e do brilhantismo, estou extremamente lisonjeado ao ver uma bandeira do Atlético ao fundo. Pois é, só aguardando mesmo o retorno da normalidade para ganharmos muitos títulos, né? Professor, eu vou abrir então para algumas perguntas, e aí eu vou deixar o nosso público confortável para encaminharem diretamente as perguntas. Eu dei a possibilidade ou encaminhar via texto no chat aqui ao lado, ou encaminhar diretamente. Eu só vou pedir uma gentileza, quem quiser encaminhar uma pergunta, só coloca aqui no chat que eu me inscrevo, só para a gente seguir essa ordem, uma ordem, então, de perguntas. Nesse meio tempo, eu gostaria, então, de fazer na verdade, não é uma pergunta, mas ouvir uma opinião sobre como o professor vê, são, na verdade, dois questionamentos. Como o professor vê a questão do federalismo do Brasil pós-episódio da pandemia, quais impactos nós estamos sujeitos a ter no médio prazo, ou mesmo no curto prazo, diante de um impasse tão profundo que houve, e eu acho que até certo ponto inédito, entre posições de governos estaduais e posição de governo federal. A gente sabe que o Brasil tem uma gestão extremamente centralizada no governo federal, mas eu acho que de uma maneira inédita os governos estaduais assumiram um protagonismo que eu ainda não tinha visto até então nesse nosso novo modelo democrático pós-88, e se isso é consequência do momento, um episódio esporádico, e se nós temos espaço para termos consequências, ou seja, se isso é consequências do episódio e temos espaço para ter consequências consolidadas disso. E uma outra provocação, na verdade, consultar uma opinião, eu ouvi um professor da Universidade de Coimbra dizendo recentemente, já me lembro o nome dele, que ele ficou impressionado com o fato do Brasil não ter declarado estado de guerra ou estado de sítio, como muitos outros países o fizeram. Monteiro da Mota, professor Monteiro da Mota. E ele entende isso como algo positivo. Ele fala, olha, apesar de todos os problemas, apesar de todos os percalços, talvez o Brasil não tenha seguido o que a Hungria fez. Seria em razão de aspectos democráticos
instalados no nosso país, compreensões de democracia instaladas no nosso país, que apesar dos pesares, têm força suficiente para não deixar espaço para algo dessa natureza, não é? Ainda mais tendo um presidente ex-militar, não é? Com suporte de base militar, com apoiadores simpáticos até mesmo aos períodos de militarismo, ainda assim parece que não é algo tão próximo de nós a declaração de um estado de guerra, dando poderes ainda maiores e limitados ao executivo, e se isso efetivamente, na visão do professor Monteiro da Costa, se isso efetivamente é algo positivo no caso brasileiro. Então, essas duas provocações, professor. Excelente, excelente. Vamos lá, vou construir aqui com você, Carlos. Federalismo, eu acho que é um belíssimo tema, eu tenho provocado os meus colegas especialistas em pacto federativo, porque eu também entendo que há uma excepcionalidade histórica desse momento, e eu formulo da seguinte maneira. Bom, o Brasil é uma federação muito atípica, não é? Uma federação trina, 5.500 municípios, 26 estados, Distrito Federal e União, né? Os entes federados não estão se coordenando. Cada ente federado vem encontrando uma margem ampla de autonomia, e agora, inclusive, com respaldo do Supremo, para criar ou recriar protocolos sanitários, inclusive temas que são competência exclusiva da União, por exemplo, em controle sobre o território, né? Isso me parece que foi flexibilizado de uma maneira surpreendente, né, na gestão dessa crise, e felizmente foi assim, dado que a orientação que vem não é a melhor orientação, seguindo o consenso médico científico internacional, né? Então, Bolsonaro não age de maneira virtuosa nessa crise, ou nas várias crises ensejadas pela pandemia. Então, o problema da articulação é algo que nos acomete. E, curiosamente, também acomete os Estados Unidos da América, viu, Carlos? Eu tenho os dados. Existe uma discrepância muito grande entre a avaliação que a população faz da performance, do desempenho dos governadores e daquele desempenho do presidente Donald Trump. No Brasil, tem um dado preciso. Eu vi uma pesquisa recente a esse respeito, da investimentos, em que eles dizem que Bolsonaro é desaprovado na gestão dessa crise por 54% dos brasileiros, ao passo que os governadores são aprovados por 53% dos brasileiros. É quase simétrico, não é? Claramente há nessa balança, o prato dos governadores é que está pendendo, né, favoravelmente. Existe, então, uma visão mais positiva e favorável à atuação dos governadores. A contribuir o fenômeno. Eu, como politólogo, agora tentando falar, assim, tem uma dimensão da biopolítica se apresentando, não é, que estava dormente. Essa percepção de que os corpos são perecíveis, às vezes estava nos escapando da concretude da vida e de como a vida política, a polis é o nosso entorno, é a ágora, é a minha comunidade local. Você faz política no sentido mais direto e imediato, é no seu município, depois no seu estado. Né? O que é a União? A União é um ente de articulação, mas ninguém mora na União. Né? Você mora na municipalidade, você paga o seu IPTU, é lá. Então isso é muito interessante, como a dimensão da biopolítica, porque é isso que a pandemia está ensejando, não é? A gente está falando de um evento de fundo biológico, biomédico,
E à medida que as pessoas vão adoecendo, enfim, elas têm que tratar dos seus corpos, do seu entorno. É a vida imediata. Não tem muita firula. É sobreviver. Né? Então, isso, claro, recentraliza, traz o centro político para mais próximo da gente. Né? E, claro, reabilita esses entes federativos que têm uma magnitude das competências menor, os municípios, os estados. Né? Isso é muito interessante. Eu não sei se é definitivo, eu acho que tem a excepcionalidade do momento, mas o que eu acho também, e aí acho que até tem uma conexão com o fim da minha fala, né, dos dois projetos, um projeto mais asiático, um projeto mais ocidentalocêntrico, também acho que o pacto federativo no Brasil vai ter que ser repensado, né, ou vai se alterar. Micro-rupturas, micro-reformas vão acontecer nesse processo. Né? Com o assentimento explícito das instituições ou não, ou por uma via meio consuetudinária, né? Quando assusta, está estabelecida já a prática. Eu tenho essa impressão, viu, Carlos? Estou pensando alto aqui, estou reagindo de fato de bate-pronto a uma provocação que eu acho excepcional. Então, o primeiro ponto é esse: os governadores hoje estão com tudo e não estão prosa. O presidente está sendo muito mal avaliado na gestão da crise. Meu modesto juízo, com bons motivos. Os governadores têm acertado muito mais do que a presidência da República. O segundo questionamento é muito interessante, é uma provocação formidável, porque eu estive participando de um evento com uma colega da Universidade de Lisboa recentemente, éramos nós dois debatedores, e ela reclamava da mobilização repetida na Europa de um vocabulário de guerra para tratar dessa situação. Né? As metáforas eram todas de guerra. O pessoal, quando queria falar, por exemplo, de reconstrução econômica, o termo usado foi Plano Marshall, que é aquele plano posto em prática após a Segunda Guerra Mundial para reconstruir a Europa e outras partes do mundo. Né? Então ela ficava profundamente incomodada com isso, e acho que com boas razões, porque há um trauma, há memórias desagradáveis, e no caso de Portugal, enfim, o salazarismo durou 70 anos, né? Então, eu acho que esse é um ponto, isso é para pontuar que essa retórica de guerra e os institutos jurídicos que acompanham, né, a história do estado de sítio, por exemplo, e de todo tipo de providência jurídica que se toma no âmbito de uma guerra, isso tem sido evocado com alguma frequência. No caso do Brasil, de fato, não ainda. Eu temo que isso não esteja acontecendo mais por falta de possibilidades fáticas do que por convicções democráticas do establishment. Eu lamento dizer isso. Lamento profundamente, porque minha educação afetiva, emocional, foi toda a de que a democracia estava consolidada, não é? Eu me lembro, no início dos anos 2000, fazendo mestrado, eu acreditei nisso piamente, né? Que nosso país era solidamente democrático nas suas instituições, nas suas práticas, e hoje eu não tenho essa convicção. Né? A barba branca me tirou um pouco dessas certezas. Mas, objetivamente, eu acho que Bolsonaro não encontrou condições fáticas para concentrar poderes. Nem no Exército ele consegue reunir um consenso. Eu acho que muito longe disso. A base hoje, agora novamente vestindo o chapéu de politólogo, qual que é claramente a base política de Bolsonaro? O Bolsonaro tem uma entrada muito forte nas igrejas, né, entre cristãos. Bolsonaro tem uma entrada forte nas polícias e alguma nas Forças Armadas, e conservadores de vários matizes, não é? Dos conservadores mais clássicos aos mais tresloucados, mas enfim, ele consegue manobrar bem ali. Então essa é a base dele, tem mantido com alguma consistência essa aprovação
entre 25% e 30% do eleitorado nacional, o que lhe garantirá ticket, bilhete para o segundo turno eleitoral em 2022. É tudo que ele quer por hora, para que ele possa eventualmente pleitear a reeleição, não é? Meu palpite é esse. É palpite, é de um observador mais ou menos atento à cena, é de que ele não consegue ainda reunir condições. Agora, é claro, e aqui a conexão com a primeira resposta, o fato de sermos uma federação trina, com mais de 5.500 entes federativos, então com esse grau de descentralização do poder pelo território, né, e ainda com esse baixíssimo consenso político, a gente não tem hoje um centro democrático claro na política nacional, está polarizada, não é fácil agir à moda de Orbán. É difícil aqui no Brasil você conseguir concentrar recursos para dar esse tipo de passo, não é? Concentracionista. Então, eu acho que as circunstâncias institucionais e de conjuntura política não ajudam Bolsonaro a repetir Orbán. Essa seria a minha hipótese. Ótimo, ótimo, obrigado. O nosso egresso, mestre Arísio, por favor, fica à vontade, está inscrito, e depois o nosso pró-reitor de administração e também professor do programa, o Bruno Camilotto, também está inscrito. Bom dia a todos e a todas. Maguinho, você quer passar a palavra primeiro para o Bruno e depois eu falo? Eu acho que se você não se incomodar, isso pode fazer sim. E aí, inclusive, a gente deixa mais a sua fala como período de inscrições, se mais alguém quiser se inscrever. Encerrada a sua fala, aí a gente passa para o Bruno e podemos também encerrar. Bom, então, bom dia, professor. Como disse o professor Carlos Magno, eu sou egresso aí do programa de pós-graduação em Direito da UFOP. Primeiro eu queria parabenizar pela sua aula. Eu não vou abrir a câmera porque eu não estou tão bem apresentável quanto o senhor e o professor Carlos Magno, que inclusive está super chique de blazer. Eu não o conhecia e fiquei muito contente de ouvir a sua fala, sobretudo pelo conjunto. No conjunto eu fiquei muito contente de ouvir, e é desse conjunto que eu gostaria de ouvir do senhor, sobre como é que a gente pode pensar essa profecia, e ligando aí com a resposta que o senhor deu para o professor Carlos Magno, como é que o senhor pensa a possibilidade de conjugar essa profecia do professor que o senhor ouviu, que eu esqueci o nome dele aqui, não anotei, com as culturas políticas de cada país? Eu não vou ser aqueles caras que, para fazer uma pergunta, faz uma palestrinha, mas só para identificar o que eu estou pensando, é o seguinte: me parece que a China conseguir fazer um controle da população em relação a sair às ruas, etc., vai muito ao encontro da cultura da coletividade sobre o indivíduo. Eu moro em Juiz de Fora, e enquanto o senhor falava, eu moro no centro de Juiz de Fora, passou um carro de som, como imagino que pela quantidade de buzinas, uma carreata, e pelo contexto da cidade, eu imagino que pedindo a reabertura do comércio, contrariamente ao decreto do prefeito. Como é que a gente conjuga essa possibilidade de uso da política para controle das populações num novo mundo pós-pandemia, que eu também não sou poliana de achar que as coisas vão mudar, porque as pessoas não vão mudar, né? E para mim a política ela é uma representação cultural de um povo, né? De um povo aí, colocando bem lá. Então, como conjugar essa possibilidade da China politicamente controlar, e aí talvez até autocraticamente, como o senhor afirmou, que seria a profecia do outro professor lá, com essas culturas de índole individual no Ocidente?
sobretudo no Brasil, e aí eu pego um pouco do Zé Murilo de Carvalho, que o senhor também mencionou, dizendo que no Brasil ainda falta uma cultura cívica, ou uma cultura cidadã, ou uma educação para essa cultura cívica. Ficou claro, professor? Schmitter, tá bom. Arísio, obrigado. Eu gostei muito, inclusive, da pergunta. Deixa eu começar pelo final, porque quando você falou da falta de cultura cívica, eu me lembrei de um trabalho que o Zé Murilo publicou alguns anos atrás, um capítulo de livro em que ele fala sobre a ideia do herói político brasileiro. E ele conduziu um survey, né, uma pesquisa de opinião, e os achados eram surpreendentes. Os principais heróis políticos, friso, político, tá, do Brasil, segundo o brasileiro, eram Pelé, Xuxa, Ayrton Senna, dentre outros. Tá? E políticos profissionais apareciam mais ao fim da lista, e em regra, os já falecidos e falecidos como mártires. JK, Tancredo Neves, Getúlio Vargas, Tiradentes, enfim, era um pouco por aí que se caminhava. Esse é o panteão político nacional, muito diferente dos Estados Unidos da América, né? Nos Estados Unidos da América, a mesma pesquisa era conduzida e sempre apareciam os suspeitos de sempre. O Abraham Lincoln, depois o George Washington, e por aí a coisa caminhava, né? James Madison, né? Os pais fundadores da democracia estadunidense. Então, de fato, a história da cultura cívica é muito curiosa. E o Brasil, eu estou começando pelo final da sua pergunta, né? O Brasil está numa encruzilhada interessante, porque o Brasil também não é aquele país ocidental à moda europeia. Existe também um traço aí de não ocidentalidade, não é? A gente é uma civilização, como dizia o Zé Guilherme Melchior, falecido embaixador Melchior, é um outro Ocidente, é uma outra ideia de Ocidente, um Ocidente mais pobre, mais enigmático. Não é? Vejam que o que está segurando as pontas aqui para o desastre não ser maior é o SUS, é essa criação brasileira na Constituição de 88, que universaliza, em tese, o acesso aos serviços de saúde pública, e é o único caso no mundo de acesso universal ao serviço de saúde pública em democracia com mais de 100 milhões de habitantes. Né? É muito impressionante. E não é exatamente um construto de base individualista, não é? Pelo contrário, tem um traço aí de estado de bem-estar social. Então, no Brasil, essas tendências, elas coexistem, não é? A gente consegue identificar outros desses traços, né, com facilidade. Então, a forma como essa disputa de projetos, que foi o núcleo da minha fala hoje, não é? Como, né, a história de que a democracia e direitos humanos são construções sociais, como vão se construindo e reconstruindo ao longo do tempo, e como a gente está numa encruzilhada agora, em que há dois projetos, um clássico que vai sendo reformulado. Também a gente tem que reconhecer que foi desse tronco de democracia europeia, ocidental, que nasce Viktor Orbán, né? Então, tem de um lado esse projeto, que também tem seus problemas, são graves, tem um processo de degeneração por dentro, e de outro, um outro tronco, um outro entroncamento de regimes que não são exatamente democráticos no sentido procedimental, no sentido das democracias representativas que nós praticamos. Como isso vai desaguar em cada localidade, isso é insondável, isso é difícil de imaginar. Mas o interessante é que, e eu queria frisar esse ponto nessa fala, a China, por exemplo, a China não é uma democracia do ponto de vista institucional, é uma partidocracia. O partido fala
e fala em uníssono. Mas dentro do partido há processos de tomada coletiva de decisão. A literatura de esquerda se refere a esses procedimentos como centralismo democrático, ou seja, você quebra o pau dentro para depois ter uma voz só para fora, né? Em alguma medida isso é verdadeiro para a China. Numa escala menor, há processos de consultação, de tentativa de construção de alguma legitimidade social. São alguns atores sociais representativos são consultados, são chamados para exercer a sua voz, né, a sua opinião. Então, isso acontece inclusive na China, porque os chineses buscam, como eles dizem, né, harmonia social. Em algum grau, tem que incluir, né, até eles. Então, assim, isso torna ainda mais difícil antecipar o que vai vir no mundo pós-pandemia. Porque, assim, nada é tão preto no branco, tudo é cinza. A rigor, tudo é cinza. Né? Essa fala é nesse sentido. Né? Orbán é um filhote da tradição europeia. Claro, né? A gente está falando ali de Europa Oriental, é uma fronteira. Né? E, por outro lado, enfim, você tem Coreia do Sul, que é um país que permite manifestações públicas e em que há mega manifestações, alguma liberdade de opinião, eu acho que isso é inegável também, não é? É uma democracia para o contexto asiático muito vivaz, não é? Muito pulsante. Então é difícil, né? É difícil imaginar o que vai vir em cada localidade. Né? Eu só posso, por fim, para encerrar, lamentar essa carreata que você assistiu, mas de dizer que BH, Contagem, Betim, igual. Desconfio de que o Brasil inteiro, né? Há uma desorientação induzida desde o Planalto que é muito problemática, né? Muito triste isso que a gente está vivendo. Ótimo. Professor Bruno Camilotto. Bom dia a todos, obrigado, professor, pelas palavras. Teria inúmeros pontos e questões aqui, dado a riqueza, né? Parabenizo o coordenador do programa também pela iniciativa. E assim, dentre tantos pontos que eu gostaria de falar, e eu adiantar da hora, David, eu gostaria de destacar na sua fala e te perguntar, assim, uma pergunta bem objetiva, né, como colocado pelo Arísio. Direitos humanos, a gente trabalha sempre na perspectiva, eu trabalho pelo menos nessa perspectiva muito próxima da sua, de avanços e retrocessos, né, como explicitado aí através talvez de uma ideia de marcha, né, no clássico lá, do próprio Marshall, e eu me lembro muito, assim, enquanto você falava, eu me lembrava muito de um par, República e Democracia, trabalhado pelo Janine Ribeiro, né, em que ele fala que o aprofundamento da democracia, nessa matriz, obviamente, do primeiro projeto a que você fez referência, Eurocentrada, se dá pelo aprofundamento, né, a melhoria da qualidade, digamos assim, democrática de uma sociedade se dá pelo aprofundamento de direitos, né. Então, quanto mais novos direitos forem reconhecidos, né, quanto mais nós formos capazes de reconhecer novos sujeitos com novas titularidades e cargas, etc., sem, obviamente, perder o lastro dos velhos direitos desde do constitucionalismo ou das contribuições do constitucionalismo, mais nós aprofundaríamos, digamos assim, a qualidade democrática da sociedade. E aí a pergunta, objetivamente, já para te escutar, né? Numa sociedade profundamente desigual como a brasileira, né? Como que você vê, ou qual que é o seu olhar, assim, me interessa muito, né, sobre a importância do reconhecimento dos direitos sociais como um direito humano indispensável para o aprofundamento da democracia nesse país chamado Brasil 2020, profundamente desigual, em que uma pandemia talvez esfregue na cara da sociedade as mazelas da desigualdade, da informalidade, da falta de trabalho, da falta de proteção e filiação social
no tocante a isso que você falou, as possibilidades de se manter minimamente vivo, com dignidade, numa condição adversa. Muito obrigado pelo convite, por aceitar aqui a nossa interferência online, e quando isso tudo passar, o convite para ficar, para vir presencialmente ao FOP, né, ele fica desde já renovado, tá bom? Obrigado pela pergunta, senhor pró-reitor, professor Bruno, e pela hospitalidade, pela gentileza. Eu mencionava com os colegas que eu tenho uma sobrinha, não sei se está me assistindo, Carolina, que faz medicina aí na UFOP, e quero muito, em algum tempo futuro, poder visitá-la e visitar vocês, e aí ter, enfim, esse momento, essa ocasião, para que nós troquemos ideias de forma mais desimpedida, não é sem a tela do computador ou do celular, né, entre nós. Muito obrigado novamente pela gentileza. Eu acho que a pergunta vem muito a calhar no contexto da pandemia. Por força de circunstâncias, eu componho hoje o comitê de crise da UFMG, não é? Existe um comitê permanente para enfrentamento do coronavírus, são alguns professores, acho que uma dezena, e eu estou entre eles. Tem sido uma experiência muito rica, tenho aprendido muito, tenho sido alfabetizado em saúde pública, né? Estou aprendendo muita coisa todos os dias com os colegas. E uma das coisas que eu aprendi nessas discussões foi o seguinte: os sanitaristas têm batido nessa tecla, e todos os que se engajam com agendas sociais, qual que é, digamos, a etiqueta básica em sociedade para evitar o espalhamento do novo coronavírus? É lavar as mãos, né? Esse é, digamos, a etiqueta sanitária mais fundamental. Problema, senhoras e senhores, não dá para supor que as pessoas tenham acesso à água, para início de conversa. Em Belo Horizonte, para não ir muito longe, mais ou menos 100 mil pessoas vivem em vilas, favelas, aglomerados, e não têm acesso contínuo à água. Às vezes não tem acesso qualquer, mas tem também vários casos de desabastecimento em momentos do dia. Então, enfim, isso já sabota de saída qualquer pretensão de estabelecer um protocolo social amplo. As pessoas simplesmente não tem como fazer. E o pior, depois elas vão ser responsabilizadas. Não é? É muito triste isso. Mas depois vai ter alguém ainda apontando o dedo e dizendo: ele não tem bom hábito de higiene. Ora, a gente está falando de pessoas que estão privadas de tudo, para começar, de saneamento. Né? Esse é o país em que a gente vive, e eu acho que o reconhecimento desses direitos, professor Bruno, é fundamental, é índice de civilização. A gente tem, e no caso como o do Brasil, não adianta deixar o mercado autorregular-se, não é? É aquele típico caso em que, enfim, o mercado não vai nos redimir nesses casos. O mercado não tem interesse, não é? É a história do John Stuart Mill, né, do guarda noturno. Aí o Estado tem que atuar, porque não vai haver interesse capitalista em colocar a mão nessa cumbuca, né? Então, o Estado, e aí é importante, e a minha experiência de politólogo, ela me mostrou uma coisa engraçada, né? Eu vinha da faculdade de Direito, eu estudei uma graduação de Relações Internacionais também. Eu acho que uma coisa que eu aprendi com o pessoal da política, tenho aprendido, né? É como que, assim, o acesso ao direito é fundamental, né? O reconhecimento é o primeiro passo, tem que ter, é base, né? Mas deixar as pessoas saberem que elas têm direito e criar condições sociopolíticas para que elas acessem os seus direitos também o segundo passo e o passo definitivo. Né? E a gente tem falhado, sobretudo nesse segundo passo, eu acho, né?
que ainda que haja o reconhecimento formal, mais uma vez, é fundamental, mas a gente não tem conseguido dar acesso, né? E vamos viver isso agora na pandemia, vamos viver isso. Em vários lugares já estamos vivendo, né, com o colapso dos sistemas públicos de saúde locais, dos consórcios locais, né, a gente já está assistindo a isso, as pessoas não conseguem acessar os seus direitos, né? Isso é triste, mas isso é tão brasileiro, e eu te agradeço, Bruno, por trazer esse tema da desigualdade. Como a pandemia ela está aumentando a desigualdade no nosso país, né? Já está. Dados epidemiológicos mostram que Norte e Nordeste, a velocidade de difusão do novo coronavírus é maior, né? Que aquele índice básico de reprodução da doença, o R0, às vezes ele chega assim 3 vezes, 4 vezes mais alto do que no centro-sul do Brasil, né? Então, assim, a gente está lidando com um problema histórico, estrutural, essa divisão norte-sul do Brasil, o norte pobre, o sul rico, e a pandemia está ampliando as desigualdades, está piorando a situação dos pobres vis-à-vis os ricos, não é? No último domingo, não sei se vocês chegaram a ver uma matéria do jornal O Globo, que fazia um levantamento usando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dos bairros do Rio e de São Paulo, e comparando taxa de letalidade. Tem uma tendência inequívoca nos dados. Em bairro pobre, a letalidade é muito mais alta. Morrem negros, morrem pardos, tudo numa proporção muito mais alta. É muito impressionante. Se dizia no início que o novo coronavírus ele era democrático, no sentido de que todo mundo podia ser alcançado por ele, está ficando evidente também que a doença do novo coronavírus, né, Covid-19, não tem nada de democrático. Ela alcança e ela, enfim, ela vai ceifar as vidas, ela vai gerar cometimentos de modo muito desigual. E essas desigualdades, elas têm potencializado, no caso brasileiro, mortes e mais mortes, né? A principal hoje fonte dessas mortes já são as pessoas com menos renda, como fica demonstrado nesse artigo do jornal o Globo do último domingo, né? Isso é muito dramático. Mas obrigado, viu, Bruno, pela acolhida e pela pergunta. Bem, vamos então para a nossa última questão, e aí nós encerramos. A professora Karine Carneiro, também é professora permanente do nosso programa de pós-graduação. Ela possui a sua formação básica em arquitetura, ela vai poder falar, mas é impressionante como que ela traz para nós uma cartografia, um estudo de cartografia social importante para as análises do direito. Professora Karine, fica à vontade, então. Obrigada, Maguinho. Eu agradeço muito também, professor, pela aula, né, magna, e essa possibilidade de, num momento tão difícil, nos fazer refletir sobre uma série de questões que, na verdade, eu acho que há um bom tempo a gente já vem pensando sobre elas, né? Como o Maguinho falou, eu tenho a graduação em arquitetura e urbanismo, mas a pós-graduação em sociologia e ciências sociais. E nesse sentido, né, o senhor identificou aí grupos e atores que têm dado suporte ao atual governo, né, e destacou os militares, também, e a polícia, né, também grupos religiosos e determinados grupos econômicos que fazem parte disso. Então, em termos de pensar, a partir dessas identificações, possíveis resistências para a gente poder criar saídas para o que tem nos assolado e se aprofundado nesse momento da Covid-19, eu fico pensando também na necessidade da identificação das tecnologias políticas que são utilizadas para o alastramento, né, inclusive dos discursos e das narrativas desses grupos. Fala-se muito em pós-verdade, né, tem se utilizado muito esse termo da pós-verdade, muito embora às vezes eu fico me perguntando qual era a verdade, né, para a gente ter uma pós-verdade agora. Mas eu acho muito relevante a gente pensar em termos mesmo da atuação das mídias sociais e das redes sociais nesse momento, né? Tanto no âmbito das fake news, né, que vem criando problemas enormes nesse momento agora mesmo, né, da pandemia que a gente vem enfrentando,
quanto também na possibilidade dela divulgar determinadas falas que violam os direitos humanos, né? E que, a meu ver, tem um ponto muito importante, que foi a própria exaltação do Ustra pelo nosso atual presidente, no momento do impeachment da nossa presidente também, presidenta Dilma Rousseff, né? Então, nessa perspectiva da resistência, como poderíamos pensar também em tecnologias políticas, né, a partir dos direitos humanos, para tentar, né, reverter um pouco esse quadro cada vez mais aprofundado de violações de pessoas já vulnerabilizadas pelo nosso processo histórico da invasão, né, como o início aí da construção do próprio Brasil. Então, seria um pouco isso. Eu não sei se eu fui clara nesse sentido, mas queria ouvir um pouquinho o senhor a respeito disso. Karine, obrigado pela pergunta, interessante e claríssima. A questão das tecnologias políticas e de como encontrar soluções, saídas para o atual momento. Ao te ouvir, eu ficava me lembrando, estava lendo um artigo do Fernando Barros e Silva, da revista Piauí, ele lembrando que, se é verdade que Bolsonaro exaltou o Ustra, não é menos verdade que o Mourão também o fez em 2015. Ele fez um resgate muito interessante disso. E o argumento dele é o seguinte: Bolsonaro é realmente pior do que os militares, ou do que essa cúpula militar que hoje ocupa o poder? A ver, enfim, eu não sei se há tanta diferença assim, do ponto de vista das escolhas morais e da forma como eles se relacionam com direitos humanos e democracia. Francamente, eu tenho dúvidas. General Heleno, não sei. Enfim, está por se provar. Essa é uma questão interessante. A outra é, de fato, esse trecho da minha fala, é isso mesmo, né? São igrejas, são militares, são as polícias, e militares, aí muito baixas patentes. Eu acho que entre as altas patentes há uma divisão, e eu tenho conversado com coronéis, com generais, alguns, uma meia dúzia. Não há claramente um respaldo a Bolsonaro nas altas patentes. Nas baixas patentes ele tem mais apelo, né? Ele tem mais entrada. As polícias civis e militares, não é? Muitos policiais reformados que se envolvem na política. Tem aí um casamento estranho entre, enfim, os pastores e os policiais reformados. Esse pessoal estava na periferia do sistema político institucional e agora veio para o centro, né? O que tem de... Aí é uma classe ampla, né? Uma fauna, tem uma biodiversidade grande, mas assim, são policiais, são militares, são jornalistas policiais, não é? São todos os tipos de profissionais que se relacionam com o tema da segurança pública, não é? Eles têm conseguido um protagonismo, né? Eles têm estado na ribalta de um jeito que não acontecia antes. Eles estavam nas franjas do sistema, foram trazidos para o centro. E também os pastores, esse é um fenômeno já mais antigo, né? Os pastores e bispos de igrejas evangélicas, eles têm ocupado um espaço, o que é do jogo, diga-se, não é? Quem poderá culpar os pastores e bispos por terem explorado as posições político-institucionais disponíveis? Eu acho que foi uma escolha estratégica, e eles têm conseguido ampliar a presença política, mas também aumentado e expandido a base de fiéis, têm conseguido avançar uma agenda moral pelos canais institucionais. Eles têm feito um jogo muito bem feito, assim, não se lhes negue essa virtude, né? Eles têm agido, isso tem mais tempo, tem uns 20 anos, isso é da época do Lula, né? Isso, eu monitorava esses dados, eu me lembro de que a bancada, né, a legislatura 2003, 2006, concluída em 1º de janeiro de 2007, o maior incremento que houve naquela época já era o de evangélicos e de pessoas ligadas a sindicatos.
Estou falando lá de 2003. Então, esse é um processo que vem crescendo nos últimos 20 anos, né? E esse pessoal migrou maciçamente para o Bolsonaro, é uma base de apoio sólida que ele tem, e alguns grupos econômicos, também a coisa é mais dividida aí, não é? O capital ele se divide hoje, porque o receituário liberal primitivo de Paulo Guedes, ou seja, esse liberalismo anos 70, né? Escola de Chicago, não está funcionando, não tá se pagando. Então, o empresariado bate em retirada, né? Alguns permanecem fiéis, outros já batem em retirada. Mas eu acho que essa é a base, assim, amplamente falando, esse é o pessoal que sustenta. Quem está em oposição franca? As principais instituições do país, Congresso, STF, governadorias, prefeituras de grandes cidades, inclusive até outro dia alguns ministros do próprio Bolsonaro estavam jogando contra ele, né, no entendimento que ele faz, né? Ele não consegue sequer ter um controle seguro sobre os seus, sobre a sua equipe, né? Então ele tem também resistências evidentes, a popularidade vai caindo, tem sido muito volátil naquela faixa mais empobrecida da população, renda de 2 a 5 salários mínimos, renda familiar, né? Ali, enfim, ali você vê o termômetro, né? É a turma que segura e, ao mesmo tempo, quer dizer, ele também tem um apoio relativo nas classes mais abastadas, o que é chocante, né? Já deixou de ser, porque a gente está vendo isso ao longo do tempo, a gente já começa a naturalizar essa, digamos, a falta de um certo escrúpulo moral entre os mais escolarizados. Mas não nos enganemos, ele se sustenta por algum tempo ainda, está caindo, mas numa velocidade que é baixa, o apoio a ele no mínimo tem 20% de apoio popular, e é importante lembrar que Michel Temer chegou ao final, ao seu último dia de mandato, com 3% de apoio popular, né? Então, ele, em tese, se segura. Ele ainda tem muita lenha para queimar, tem gordura para queimar, né? A diferença do Bolsonaro em relação ao Temer é que o Temer tinha as instituições ao seu lado, né? Tinha o STF, tinha o Congresso, tinha os governadores. Então, ele era praticamente incaível, né? Ele estava protegido. Ao passo que o Bolsonaro não. O dia que ele perde esse apoio, ele se vai. E uma das fontes que tem mantido aí, pelo menos a mensagem do Bolsonaro sendo difundida, é a milícia digital dele, né? É a turma que, sobretudo no Twitter, se mobiliza e tenta manter quente, né? Tenta manter o apoio ativo, né? E esse pessoal é muito impressionante. Eu sou um adepto do Twitter, assim, é a rede que eu frequento. E eu me impressiono muito com a maneira como, todos os dias, né, dia sim, o outro também, há campanhas concertadas, às vezes 2, 3 campanhas. Você olha lá os trending topics, tem umas 3 sobre Bolsonaro. Claro que muito disso é a soldo, muito disso é inumano, é robô, mas há alguém pensando, né, há alguém se movendo ali, e tentando criar os factoides, tentando conduzir aquelas massas, não é? É preciso reagir, não é? É preciso dar uma resposta. Como fazê-lo sem que você chafurde na mesma lama, não é? Como entrar nesse jogo sem fazer também fake news, sem usar essas táticas que são, além de tudo, ilícitas, né? Para não ir muito longe nas especulações morais. É muito difícil. Eu acho que esse é um problema efetivo que você aponta, né? Uma regulação pelo alto seria ótimo, que Facebook, que Twitter
buscassem, enfim, que as suas redes fossem pautadas por uma certa conduta ética, um código. Isso não vai acontecer, porque, pelo que eu acompanho da discussão, muito lateralmente, mas eu tenho acompanhado, parte da lucratividade dos empreendimentos é justamente esse ruído que é causado. Né? Isso gera mais visualizações e compartilhamentos. O movimento das redes, ele se alimenta da fake news e dessa dinâmica que se estabeleceu, que não é nada virtuosa para a democracia. Então é difícil, viu, Karine? Eu estou aqui fazendo, né, voltas, certamente sem te responder, pensando junto, pensando alto. Só me resta te agradecer pela oportunidade. Muito bom. Que bom encerrar com isso. Encerrar não também com um ponto final, e encerrar com uma reticência, não é? Muito positivo. Porque joga a peteca, né? Não é levanta e corta você mesmo. Você levanta, dá assistência, mas deixa espaço para um leque de um público que, ao final, meio-dia, 23, 50 pessoas aqui ainda na nossa sala de reunião. Então, temos aí 50 pessoas para cortar essa bola e muito feliz mesmo. Fez jus ao título de aula magna, posso dizer com segurança. E é isso.